Pessoal, abram a palavra de Deus lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Hoje eu quero tratar um pouquinho sobre Jesus desenvolvendo ou desempenhando um papel de rei nas nossas vidas. Creio que nesse dia de Santa Ceia é muito bom a gente não apenas interpretar a obra de Cristo na perspectiva do Cordeiro, da sua morte sacrificial, mas entender que essa morte foi um caminho para que ele pudesse ter uma posição de governo, domínio e autoridade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva de Jesus, o Rei. A importância de nós carregarmos a Cristo como o Rei da nossa vida. E presta atenção, o fato de Jesus guiar os seus passos sempre vai te colocar numa posição de bênção. Quero repetir isso para você. O fato de Jesus poder guiar os teus passos sempre te colocará numa condição de bênção. Conta-se a história do jumentinho que carregou Jesus na entrada de Jerusalém. Quem se lembra da entrada triunfal aqui? Conta-se que no dia seguinte, ele todo eufórico com o que tinha acontecido no dia anterior, ele decide ir para a cidade. E ele vai todo preparado, porque ele falou assim: puxa vida, vão me reconhecer, vão querer autógrafo, vão querer tirar selfie comigo. Então ele se embeleza todo e ele vai para a cidade. E nos primeiros passos que ele dá, o pessoal passa diante dele, ninguém o nota. Ele fala assim: então eu vou na padaria, está cheia lá, certeza que vão me reconhecer. Ninguém aborda ele, gente, para tirar uma foto, e ele fica chocado. Porque no dia anterior, as pessoas estavam gritando hosana na direção dele. As pessoas, acenavam com ramos de palmeira, jogavam diante dele para ele atravessar aquelas folhas de palmeira. Ele falou assim: não é possível. Mas ele volta para casa ainda com esperança, ainda atento, se ninguém ia o reconhecer, mas ninguém notou ele. E ele chega em casa, obrigado querido, e ele chega então em casa meio confuso e vai reclamar com a mãe dele, e ela olha para ele e fala assim: menino tonto, você não percebe que sem ele, você é só um jumentinho comum? Bobinho você, aquilo que você recebeu foi consequência de você estar recebendo, amém? Ou carregando o rei na tua vida. E eu acredito nisso, meus irmãos. Há benefícios quando a gente eleva Jesus à condição de rei na nossa vida. E é isso que eu me proponho nesses poucos minutos, a incentivar o teu coração a ter Jesus como autoridade máxima na tua vida. Glória a Deus por isso. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça. Repita comigo: com justiça e retidão desde agora e para sempre. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra, e junto dela, a unção que nos molda essa palavra, que essa palavra traga quebrantamento, inspire esse povo a Te colocar, Senhor Deus, na posição mais elevada da vida deles. Talvez hoje existem outras coisas ou pessoas
ocupando esse lugar de primazia. Que o Senhor nos alerte, Pai amado, para que possamos verdadeiramente, ó Deus Todo-Poderoso, fazê-lo do Senhor o nosso tudo. Me usa, Pai amado, com unção e graça. Vivifica as palavras que sairão dos meus lábios. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, Isaías capítulo 9 é uma profecia feita 750 anos antes de Jesus nascer. Uma profecia que antecipa um pouco da imagem de como seria o Messias aguardado, o rei que estaria por vir. E ele vai trazer essa ideia, que o Messias, ele viria com domínio, para estabelecer paz e justiça na terra. E todos nós sabemos que ao longo de 700 anos, os judeus eles criaram uma expectativa desse Messias aguardado. E a expectativa deles era humana, eles imaginavam que seria um líder político poderoso, que veria, comandar um exército e derrotar os inimigos, que estabeleceria um ambiente de proteção e paz para o seu povo. Mas a gente vai perceber que quando a promessa ela se cumpriu, foi totalmente diferente do que eles imaginaram. Afinal, Jesus, ele veio de uma camponesa. Jesus nasceu num estábulo. Ele não foi envolvido por lençol de seda, ele foi envolvido por feno, por pano velho. Jesus não foi treinado por filósofos ou por guerreiros, não. Jesus ao longo da vida ele se tornou um carpinteiro. Reis normalmente lideravam exércitos poderosos. Agora Jesus, enquanto esteve aqui, vai liderar um grupo, todo bagunçado de pescadores. Foi muito difícil para os judeus daquela época encontrar ou identificar realeza naquele Jesus que estava caminhando com eles. Sabe por quê? Porque ele chegou de um jeito diferente. Presta atenção que Deus quer falar conosco nessa noite. Às vezes a gente também pode rejeitar aquilo que Deus deseja proporcionar nas nossas vidas, porque a gente não o reconhece. Porque às vezes o que Deus está fazendo é diferente daquilo que a gente imagina e diferente da nossa expectativa. E às vezes nós podemos o quê? Acabar como o povo judeu daqueles dias, recusando. Sabe por quê? Porque o embrulho foi diferente. Amém? E olha só, os reis naqueles dias matavam os seus rivais. Jesus, ele permitiu ser morto por eles. Os reis construíam grandes edifícios e palácios. Jesus decidiu edificar discípulos e construir pessoas segundo a tua imagem e semelhança. Os reis, eles abusavam das pessoas. Agora a gente vai ver um carpinteiro que via o desfalecido, ia até ele e estendia as mãos para ajudar. Os reis tinham centenas de servos, mas aquele a quem nós servimos nessa noite, ele veio não para ser servido, ele veio para ser o servo principal. A maioria dos súditos de um reino estava disposto a morrer, a dar a sua vida pelo rei. Mas em Jesus a gente vai ver um rei que está disposto a morrer pelo seu povo. Aleluia. Então, gente, era totalmente diferente do que eles imaginavam que viriam. E eles acabaram o quê? Por conta disso, não reconhecendo a realeza de Jesus. Afinal, ele não conquistou terras, ele não governou ou liderou exércitos, ele não governou nenhuma nação, ele viveu uma vida comum e morreu como um criminoso. Abram lá em João capítulo 18, versículo 33. Sabe talvez qual foi o erro do povo daqueles dias? Que eles não entenderam que a obra do rei Jesus, ela contemplava dois momentos ou duas faces. Jesus ele viria num primeiro momento como um cordeiro para morrer pelo seu povo e estabelecer a justiça que o povo precisava diante de Deus. Amém?
Após ele vir como cordeiro, morrer pelos nossos pecados, a Bíblia fala que ele ressuscitou, aleluia. Hoje ele está sentado num alto sublime trono, reinando e governando, mas ele voltará uma segunda vez, não mais como cordeiro para morrer pelos seus pecados, mas ele voltará como um leão da tribo de Judá, aquele que reina, governa, aquele que avança e conquista, em nome de Jesus. Agora olha só, João 18:33, Pilatos vai perguntar para Jesus: você é o rei dos judeus? Vamos abrir lá, João 18:33. Pilatos então voltou para o pretório, pode prosseguir? Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Versículo 34, perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Olha a resposta de Jesus. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, aquilo que Deus, Ele gostaria de implementar em favor do seu povo aqui na terra, não seria pelos meios convencionais, de poder, de domínio ou de um reino terreno. Agora abram lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ver um pouquinho sobre a obra do rei. A Bíblia diz que ele é um rei de justiça, ou seja, ele veio com um único objetivo na sua primeira vinda, para resolver o nosso maior problema, chamado pecado. Amém? Olha o que diz lá Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, presta atenção, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Presta atenção, Jesus, ele não é apenas justo, o que já seria diferente de todo e qualquer rei ou imperador que existiu na terra, porque nenhum foi justo, assim como Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele não é apenas justo, mas ele consegue fazer com que o seu povo, ele também se torne justo, aleluia. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo falar para você. Ele não é apenas justo, mas aqueles que estão debaixo do teu domínio, recebem também a justiça de Deus em seu favor. Isso, meus irmãos, não é qualquer coisa. Sabe por quê? Nós nunca fizemos ou faremos alguma coisa que Deus vai olhar para a gente e vai falar assim: você merece o céu por causa disso. Por maior que seja o seu esforço em fazer bondade, em conservar um coração puro, nenhum esforço ou iniciativa humana vai fazer com que Deus olhe para nós e fale assim: você merece o céu. Nenhum. A Bíblia fala que a nossa própria justiça, ou seja, a nossa iniciativa da gente se limpar, para nós agradarmos a Deus, a Bíblia fala que é como trapo de imundícia. Ou seja, é como você pegar um pano sujo e você querer se limpar, não vai dar certo, a não ser, aleluia, que o nosso Criador, Ele viesse em nossa direção, aleluia, como um cordeiro, para resolver esse problema de separação, para resolver esse problema que é o maior problema da humanidade, chamado pecado. Ele veio para isso. Abram lá, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, o que nós precisamos entender de uma forma bem criteriosa no início dessa mensagem. A primeira vinda de Jesus, Ele veio como um cordeiro, amém? Para nos fazer justos diante de Deus.
para abrir o caminho novamente de um relacionamento com o Pai. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe como funciona a justiça de Deus em nosso favor? Naqueles dias não tinha tanta tecnologia, então quando um pastor que tinha um grande rebanho, ele perdia uma de suas ovelhas no parto de um cordeirinho, às vezes normalmente naquele mesmo período, com a grande quantidade de ovelhas, às vezes de uma outra cria, a mãe era preservada, mas quem morria era o filhote. E se um cordeirinho órfão não tivesse os cuidados de uma mãe, ele certamente morreria. E daí o que os pastores decidiram fazer? Esse cordeirinho está órfão, não tem mãe, então nós vamos conduzir ele para essa ovelha que também perdeu um filhotinho. E tentaram fazer isso, mas sabe o que eles descobriram? Que não funcionava. Porque a mãe, ela percebia que o cheiro não era o mesmo e rejeitava o cordeirinho, que acabava morrendo. Daí, os pastores eles tiveram uma ideia. Amém? Essa mãe também perdeu um cordeirinho, então o cordeirinho morto, a gente sacrifica, a gente tira a pele dele, a gente traz aqui para o cordeirinho órfão, a gente envolve ele, olha só, amém? Com essa pele, e a gente conduz ele até a mãe. E daí o que acontecia? Ela cheirava, ela sentia o cheirinho do seu filhote, e daí ela aceitava. Amém? Cuidar, tratar, e aquele cordeirinho não morria. É isso, meus irmãos, que Deus também fez em nosso favor. Se o cordeiro não tivesse o cheiro certo, ele seria rejeitado. Agora nós, por causa do pecado, meus irmãos, a gente também não cheira certo para Deus. Havia julgamento, havia rejeição, mas a Bíblia fala que Jesus ele veio como um cordeiro, ele morreu, sabe por quê? Para que ele pudesse nos revestir com a tua justiça, o pecado que era meu e seu, aquela cruz que deveríamos pagar, ele pagou em nosso lugar, e hoje nós podemos desfrutar dos benefícios de termos a justiça de Deus sobre nós. Jesus se enxerga pelo sangue de Cristo, e Ele te absolve, e Ele te perdoa, e Ele te reconcilia, e Ele não te coloca numa condição de morte espiritual. Quem está comigo dá um glória a Deus bem forte aí, aleluia. A gente foi envolvido, a gente vai ver essa figura desde a época do Éden, a importância do que? De Deus nos olhar através de um sangue de um terceiro. Adão e Eva pecou. Qual foi a primeira atitude de Deus? A Bíblia fala que Deus ele sacrifica um animal para cobrir a vergonha, a nudez de Adão e Eva. Às vezes a gente só foca no aspecto das vestes, mas o que estava acontecendo naquele instante era o quê? Um derramamento de sangue, aleluia. Era Deus envolvendo agora Adão e Eva com as peles de um animal, sabe para quê? Para que eles pudessem novamente ter aceitação. E é isso que na Santa Ceia nós celebramos, a morte do Cordeiro, nós estando reconciliados e aceitos por Deus o nosso Pai. Você pode dar sua melhor salva de palmas para Jesus? Presta atenção, nenhum outro rei, nenhum outro imperador, nenhum outro poderoso da terra poderia fazer isso, jamais. A obra de Jesus foi sacrificial, ele entregou a sua vida, mas mais do que isso, a obra de Jesus foi suficiente, ou seja, acabou com o nosso problema. Agora, a gente vai ver agora que a partir da morte de Cristo, Jesus ele vai receber uma valorização da parte de Deus. Olha só qual é o valor do rei. Abram lá, Filipenses, a gente está lendo, né? Filipenses 2, versículo 9. A obra do rei, ele veio e morreu para o seu povo. Agora, olha o valor do rei. Versículo 9, diz assim:
Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, esse é o caminho certo para a gente ser elevado naquilo que a gente se propõe a fazer para Deus. Tem muitas pessoas que elas querem buscar os degraus do crescimento, mas no reino é diferente. A gente cresce e é elevado quando a gente cada vez mais renuncia e se rebaixa. Jesus veio como homem, morreu pelos seus, Jesus se fez nada, mas na condição da renúncia de Jesus, Deus Pai vem e fala assim: vai ter recompensa, eu estou te elevando a um cargo de majestade, o seu nome está na mais alta e elevada posição, sobre o teu nome todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que tu és Senhor e Rei. Amém? Deus vai elevar Jesus à mais alta posição. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ele já desfruta de uma função de autoridade. Pensa no nome. Pensa no nome do seu problema. Desemprego. Deus está falando que Jesus está acima do seu desemprego. Pensa no nome que te preocupa, pastor, doença, enfermidade, câncer. Deus está olhando para você e falando: Jesus está acima desse nome, aleluia, Ele exerce domínio e autoridade sobre isso. Qual é o nome que te preocupa? Jesus é maior e mais poderoso do que isso que está tirando o teu sono. Agora, esse versículo de Filipenses 2:9, nos convida a reconhecermos isso, essa condição de superioridade. Eu pergunto para você, Deus o elevou à mais alta posição. Nessa noite, você pode reconhecer que Jesus também está na mais alta posição do teu coração? Ou será que tem outras coisas ou pessoas competindo com a posição de destaque na tua vida? E como nós vimos aqui, o fator fundamental para a gente receber bênçãos, amém? É a gente carregar Jesus como rei na nossa vida. Jesus não pode ser apenas o cordeiro que veio em teu favor e resolveu o problema do seu pecado. A partir que você teve o seu problema resolvido, meu irmão, você precisa o colocar na condição de rei, ou seja, você precisa ser um súdito da realeza, se colocar debaixo das leis, dos mandamentos, do governo, da autoridade e do domínio desse rei. Amém? Então olha só, por causa da posição de Jesus, Ele merece a nossa adoração. Quem crê nisso? Nós estamos vendo a obra do rei, o valor do rei, mas aqui, a continuidade de Filipenses 2:9, vai mostrar que a reação natural de quem coloca Jesus na mais alta posição do seu coração é a adoração. Amém? Abram lá, versículo 10. Essa é a resposta adequada quando a gente reconhece o valor de Jesus. A gente se rende, a gente se entrega, aleluia, a gente permite que Ele governe sobre nós. Olha o que diz, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas no céu, as coisas na terra e coisas debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, eu reconheci o valor de Jesus em meu favor, consequentemente eu me rendo em adoração a Ele, eu dobro os meus joelhos, a minha língua confessa que Ele é Senhor e Rei. E sabe o que essa passagem revela, gente? Que nós vamos nos render para Ele. Isso é certo. Todos os homens, tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, haverá um momento que vai se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. Você vai se render. A questão é, quando você vai decidir fazer isso? Amém? Porque infelizmente, tem pessoas que elas vão ter a oportunidade de fazer esse reconhecimento e atribuir essa adoração, não fruto da voluntariedade, mas no caminho que ela está trilhando para o inferno. Porque haverá um tribunal, haverá um julgamento, e ali, quando ela não ter mais condições,
ela vai às vezes ter que reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dela. Então, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que nós possamos fazer isso hoje, aleluia. O tempo para esse momento de adoração se chama o culto desse domingo, dia 12 de março, aleluia. Hoje é o dia em que nós verdadeiramente vamos com a nossa língua adorarmos aquele que vive, aquele que reina. Agora olha só, Jesus, ele é rei de um reino eterno, de um reino eterno. A gente vai ver ao longo da história grandes civilizações que nasceram, cresceram, se expandiram, não é? Grandes imperadores, muitos faraós, muitos reis, mas quase todos eles, na mesma rapidez com que cresceram, eles também, sumiram do mapa. Jesus, ele é rei de um reino que não tem fim. Jesus inaugurou um tempo há 2000 anos atrás, onde ele continua liderando, e a sua igreja, aleluia, o seu domínio está cada vez maior, cada vez mais súditos, adorando a esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em todos os lugares do mundo. O reino de Jesus não é limitado por uma geografia, não é limitado por um tempo, não. A única coisa que pode limitar é o teu coração. É a tua fé, é a tua confiança nele. Não houve e não haverá nenhum outro nome tão grande quanto Jesus. Pense em algum líder aí muito poderoso, não se compara com Jesus. Por melhor que tenha sido talvez esse rei, caridoso, generoso, querendo fazer o bem para o seu próximo, todos eles morreram. E na medida que eles morreram, tudo que eles podiam oferecer para o povo também morreu, não é mesmo? Imagine, Rainha Elizabeth era muito respeitada pelo seu povo, tinha um coração bom, certamente fazia caridade, mas no momento em que ela morreu, tudo que ela podia fazer de bem para o seu povo, foi enterrado com ela. Agora Jesus é diferente. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Jesus é diferente. Aleluia. Oh, Jesus é diferente, meus irmãos. Ele morreu numa cruz, mas hoje ele vive. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele ainda governa, ele ainda trabalha pelos teus, ele ainda opera milagres, ele ainda faz o impossível acontecer. Aleluia. A sua obra não acabou naquela sexta-feira da paixão. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Jesus está vivo, mas mais do que isso, ele continua intercedendo em seu favor. Ele sabe as suas necessidades, ele sabe as suas limitações, os seus medos, e ele está vivo, e ele exerce domínio sobre a tua vida. Ele pode fazer com que coisas novas surjam, ainda essa semana, você crê? Ele pode entrar lá na tua casa, e entrar com essa provisão que você precisa. Ele pode tocar nesse seu filho doente, nesse seu marido que talvez está distante, você crê nisso? Aleluia. Olha só, a maioria daquele povo não reconheceu a realeza de Jesus. Mas a gente vai perceber que houve uma exceção que reconheceu. O céu reconheceu quando Jesus veio. Tanto que a Bíblia fala sobre uma estrela, a chamada estrela de Belém. Olha que coisa maravilhosa. Que era um reconhecimento do céu que aquele era o rei. Mas não para por aí. A gente vai ver um outro grupo de pessoas, os sábios do Oriente. Quem se lembra da história dos sábios do Oriente? Sabe por que eles tiveram sabedoria? Porque eles tiveram a sensibilidade para enxergar além do aspecto natural daquilo que os olhos deles viam. Amém? Eles foram sábios porque eles não se limitaram ao embrulho de Jesus,
Mesmo num estábulo, mesmo em meio a animais, eles atribuíram realeza ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Eles estavam sensíveis aos sinais do céu. E eu creio que essa é uma verdade. Quem deseja que Jesus governe cada vez mais como rei na tua vida, sabe qual é o caminho? Você está sensível ao mover do céu em teu favor. O céu sempre vai te guiar a você ter um encontro com Jesus. E o céu está baixinho, baixinho aqui nesse lugar. Eu posso perceber o Espírito Santo vindo na tua direção. Olha só, quando um rei assume, ele normalmente recebe isso como uma herança, não é? Desde o seu nascimento ele é colocado numa posição de poder. Mas um rei, ele é estabelecido num trono por causa de uma herança. A gente vai notar que talvez Davi e Saul foi a única exceção na história, porque não foi fruto de uma herança, foi uma nomeação pelo profeta Samuel, que o escolhe como rei. Mas a partir daquele momento, todos os sucessores, eles receberam uma coroa, que era a demonstração de domínio e poder do rei. Todos os reis que já pisaram nessa terra receberam uma coroa, exceto um, Jesus. Na sua morte, até lhe deram uma, mas como resultado da rejeição, do escárnio, da brutalidade e da maldade, uma coroa de espinhos. Mas sabe o que eu quero nessa noite? Trazer uma perspectiva, meus irmãos, que aquilo que Jesus precisa cumprir em relação à tua igreja ainda não acabou. Ele veio como um cordeiro, morreu para resolver o nosso problema do pecado, mas ele voltará como um rei. Aleluia. Ele morreu, mas Deus o elevou à mais alta posição, e hoje ele está assentado num alto e sublime trono. Hoje ele governa do céu toda a nossa vida em nome de Jesus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Haverá um momento em que ele será entronizado, coroado e reconhecido. Diz assim: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado aonde? No trono. E o adoram, aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.